Eu sempre ouvi falar sobre a liberação de traumas e conflitos, mas eu nunca tinha passado por uma experiência prática como essa. Nós sabemos que geralmente a nossa vida é muito corrida e nós acabamos entrando nessa rotina. Eu costumo dizer que nós entramos na rodinha do hamster e esquecemos as coisas. Sabemos que o que nós vivemos, nosso subconsciente registra tudo, e em um momento ou outro ele vai liberar isso. E no momento em que ele libera alguns traumas, algumas crenças que nós guardamos, nós temos a nossa rotina transformada, nós temos os nossos planos modificados. Eu participei do evento online da Semana do Neuropositivador e foi quando eu entrei em contato com esse método SARA, que é aquele de criar uma declaração para o subconsciente, e eu achei incrível. No início eu fiquei com o pé atrás, imaginando que uma coisa tão simples, será que daria certo? Mas realmente foi o que aconteceu. Parece complexo quando nós pensamos em transformar algumas crenças, ressignificar as crenças, abandonar alguns traumas, apagar alguns traumas, mas não é tão complexo assim. É incrível como uma simples frases que você repete ao longo de 30 dias, poucos minutos por dia, no seu dia a dia, no comum, não é nada complicado. E ao final de 30 dias eu realmente percebi algumas modificações. O mais interessante é o mapa das emoções, onde a gente consegue linkar nossos problemas físicos com os traumas ou com os problemas emocionais, os eventos que nós temos. Fica fácil de relacionar, de linkar, de fazer essa linkagem. A gente acha que não tem problemas, que ao longo do tempo nós resolvemos, mas na verdade nós só guardamos. É aquilo que a Chris Bock sempre diz: esquecer não é resolver, não é porque nós não acessamos tudo aquilo que está resolvido. A gente percebe que existem situações em nossa vida, e a minha reclamação era exatamente sobre essa, situações que sempre se repetiam, e eu tentava resolver e eu achava que tinha resolvido, mas na verdade não tinha resolvido. Eu nunca imaginei que um problema financeiro que sempre se repetia na minha vida tivesse a ver com o meu pai. E foi nessa sessão que a Chris Bock fez, utilizando o método SARA, que eu consegui identificar. A partir daí, ficou muito mais fácil de relacionar os momentos. O maior ganho que eu tive com isso foi a calma com que eu passei a enfrentar e reconhecer aqueles momentos. E isso eu acredito que já seja um ponto positivo. Ser capaz de identificar: isso aqui está acontecendo, como aconteceu ali, por conta desta situação. E isso ajuda a entender e ajuda a se livrar. Eu acredito que essa tranquilidade, o conhecer e o dar para o cérebro o nosso comando para fazê-lo entender que você não está mais passando por aquela situação. Então, que não tem o porquê de você ficar atraindo aquela situação difícil. Esse foi o meu maior ganho, a tranquilidade quando eu sinto que eu estou
começando a querer entrar naquela situação e poder dominá-la. Hoje eu tenho o controle dela. Eu realmente só tenho a agradecer e dessa semana do Neuropositivador foi muito gratificante. Com certeza eu vou acompanhar como acompanho, vou continuar acompanhando, porque eu tive muitos benefícios. Muito obrigada, gratidão, muito obrigada.